Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa. Muito obrigado por você estar juntinho conosco mais uma vez, assim, ouvindo a palavra de Deus. E nessa oportunidade quero trazer aqui uma palestra e o meu agradecimento por você estar aí compartilhando as bênçãos de Deus através desses estudos e através desta palavra. Meu muito obrigado mesmo. E com todo carinho e respeito hoje, em especial a você que palestra. Hoje vamos falar acerca da vida conjugal. A vida a dois em particular. É um assunto polêmico, é um assunto que poucos têm aí adentrado, isso é teologicamente, e trazendo orientações. E nessa oportunidade nós vamos falar acerca, isso mesmo, do sexo anal e do sexo oral. É pecado o casal praticar esses atos em cima de uma cama? O que diz a Bíblia Sagrada? É pecado um casal ele ter as suas horas íntimas em particular? Quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, eu vou para o capítulo 4 e verso 1 de Gênesis. Dentro desse versículo A do capítulo 4 de Gênesis está escrito: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. A palavra concebeu é relação sexual entre duas pessoas divinamente casadas. Mas o que me chama a minha atenção, quando eu olho dentro da Bíblia, eu deixo esse verso 4 do capítulo 4 de Gênesis e vou para o verso 4 do capítulo 13 de Hebreu. Venerado seja todos os matrimônios no leito sem mácula, ou seja, respeitado seja todos os casais em cima de uma cama. A palavra leito no grego significa kaiote, que é relação sexual entre duas pessoas divinamente casadas. Devemos observar um detalhe muito importante. Deus, ele pela sua palavra, ele não proíbe o casal de namorar de maneira nenhuma. Bem pelo contrário. Por que hoje há muita prostituição? Devemos observar um detalhe muito importante. Existe dois tipos de prostituição. Existe a prostituição espiritual. Quando falamos em prostituição espiritual, eu vou para capítulo 2, verso 15, verso 16, da primeira epístola do apóstolo João, o apóstolo do amor. Não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos e da carne. Não procede do Pai, mas sim do mundo. Quando falamos em prostituição espiritual, eu pego esse versículo 16, versículo 15, do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João. Mas para complementar, eu deixo esse versículo 15, 16 do capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João e eu vou para o livro do apóstolo Tiago, no capítulo 4 e verso 4. Adúlteros e adúlteras, sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Todos quanto que quer amar o mundo constitui inimigo de Deus. Isso é uma prostituição espiritual, quando a pessoa está neste mundo, serve a Deus e o mundo vive nele e ele quer viver o que o mundo vive. Mas tudo bem, não é esse tema hoje. Mas para nós entender que existe também a prostituição carnal. Quando falamos em prostituição carnal, eu vou para o capítulo 7, verso 1 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição.
cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio esposo. O casamento é algo fantástico. Viver a dois é viver uma vida abençoada. Mas alguns cuidados, tanto eu como a minha esposa, temos que ter. Alguns cuidados, você também que é esposo, você que é esposa, tem que ter. Nós temos todo o direito, eu e minha esposa, de termos a nossa hora particular. Sim, capítulo 5, verso 33 do livro de Efésios está escrito: igualmente o vosso marido, em particular, ame a si mesmo e a esposa, ame a sua esposa e a esposa reverencie ao marido. Devemos observar um detalhe muito importante. Eu, em particular, eu tenho que amar a minha esposa, mas a minha esposa tem que me reverenciar. Por quê? Esse cuidado temos que ter, porque a prostituição, ela é terrível diante de Deus. A prostituição é um pecado gravíssimo diante de Deus. E o sexo anal e o sexo oral, quando um casal, independente de credo religioso, de classe social, ele pratica, isso é prostituição. A Bíblia Sagrada, ela não nega, não. Este particular que a qual nós temos que ter, de maneira nenhuma. Bem, pelo contrário. Este particular é algo muito tremendo, porque quanto mais o casal namora, mais ele se apaixona. Mas esse namoro tem que ser um namoro com conceito bíblico, dentro de uma ética de respeito para com Deus. E também dentro de uma ética de respeito para com a sua esposa e para com seu esposo. Volto eu para o verso 4 do capítulo 13 do livro do escritor aos Hebreus. Respeitado. Como agora eu vou desrespeitar a minha esposa? Algum cuidado devemos de ter, porque hoje, dentro de uma teoria teológica, muitos estão dizendo que a vida conjugal entre quatro paredes depende do casal. Não. Capítulo 15, verso 3 do livro de Provérbios, sábio Salomão, ele que em toda a sua sabedoria deixou escrito: os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Agora, que bondade que tenho eu para com Deus, sabendo que eu tenho que fugir da prostituição, a minha esposa tem que fugir da prostituição. Agora, como pode? Nós, conhecedor da palavra de Deus, você conhecedor da palavra de Deus, e assim praticar a prostituição carnal. Devemos observar um detalhe, que a nossa carne, ela tem uma guerra contra o espírito, e o espírito tem uma guerra contra a carne. E esse cuidado nós temos que ter. Por quê? Capítulo 5, verso 16 de Gálatas, Paulo diz: digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Essa palavra espírito, ela está em letra maiúscula, e tendo letra maiúscula, isso fala do Espírito Santo de Deus. Agora, a palavra concupiscência é desejo da carne. A carne, na verdade, ela é um perigo. A carne, ela pende para as coisas deste mundo. A carne, ela prende para a prostituição. E quando falamos em prostituição, nós temos que ter todo este cuidado. Por quê? A parte B do versículo 4 do capítulo 13 do livro do escritor aos Hebreus está escrito: quanto que dão a prostituição e o adultério. Vou deixar o adultério e vou voltar para a prostituição. Deus o julgará. Agora preste atenção. Por que Deus uniu o casal? Deus uniu para o casal ter uma liberdade, sim, dentro do seu lar. Viver uma vida de paz, de comunhão. E em particular, tanto o marido como a esposa ter as suas horas íntimas para satisfazer a sua carne,
para que assim o marido não venha cobiçar as mulheres aí fora, para que as esposas não venham cobiçar os homens aí fora. Mas, porém, essa relação conjugal íntima tem que ter um respeito muito grande um para com o outro, em especial para com Deus, porque Deus ele está atento, Deus está de olho tanto em você como também em mim. Agora observe um detalhe muito importante. A prostituição, ela é um pecado gravíssimo, tanto espiritual como também carnal. Agora observa um detalhe muito importante. Capítulo 5 e verso 23, de primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses, está escrito: e o mesmo Deus vos santifica em tudo. Olha só, espírito, corpo e alma, e seja irrepreensível aguardando a vinda de Jesus Cristo. Quando a partir do momento que um casal, ele que serve a Deus, um casal que ela serve a Deus, pratica a prostituição, como que ele vai se santificar? Como que ela está se santificando? Não há santificação nisso de maneira nenhuma, porque é um pecado que está pecando contra o corpo. E quando fala em pecado contra o corpo, temos que tomar um cuidado muito importante, que no primeiro epístolo do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, está escrito: vós sois o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Só que tem um porém. Se o Espírito Santo ele veio para me convencer, agora, como pode, se ele me convence de alguns pecados, e esse pecado da prostituição? Eu tenho que afastar, eu não posso praticar, e nem tampouco a minha esposa. Você que aí está ouvindo e assistindo, ouvindo essa palestra, assistindo através desse YouTube, preste bem atenção, você não é crente, mas o teu esposo é. Ou você não é crente, a tua esposa é. Procura respeitá-lo, procura respeitá-la. E você que é conhecedor da palavra, conhecedora da palavra, e ambos os dois servem a Deus, procura afastar disso. Procura uma orientação diante de Deus e procura sair desse pecado gravíssimo. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Eu vou aqui para Paulo aos Romanos, no capítulo 6 e no verso 12 e no verso 13, que diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Qual é esse corpo? Esse daqui, essa matéria. Agora, isso aqui, a palavra concupiscência é desejo da carne. A minha carne, ela deseja a prostituição. Agora, existe um porém. Eu com a minha esposa não posso praticar a prostituição de maneira nenhuma. Eu e minha esposa e eu não estamos praticando o adultério. Mas temos que cuidar para nós não praticar prostituição. Porque quando se trata de sexo anal e sexo oral, isso é prostituição. E é gravíssimo. Ou seja, eu não sou crente, a minha esposa é. Mas a minha esposa quer estar num padrão de santidade. E ela não está negando o seu corpo para mim. Agora, preste bem atenção. Eu deixo a minha esposa em casa e vou procurar aí fora para me prostituir. E eu pagando, claro, o corpo, a carne vai querer o que? Praticar um sexo ilícito, que é o sexo anal e o sexo oral. Porque a minha esposa, ela não está querendo ceder o seu corpo nessa parte. E ela está totalmente certa. Mas quem sabe você está passando por este momento, saiba explicar. Peça para que o teu esposo venha ouvir essa palestra, para que haja um respeito para a sua pessoa. Olha só o verso 13 do capítulo 6 do livro de Paulo aos Romanos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado para instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ei, a princípio eu trouxe a prostituição espiritual.
E agora estamos adentrando na prostituição carnal. Agora, como pode as minhas mãos, o meu corpo, os membros do meu corpo, as mãos e os membros do corpo da minha esposa, praticar prostituição, ou seja, deixar-se elevar ao sexo anal e ao sexo oral? Capítulo 8, verso 8 de Paulo aos Romanos, está escrito: quem está na carne não pode agradar a Deus. Esse cuidado, tanto a igreja tem que ter, e você que também ainda não aceitou a Jesus tem que ter também esse cuidado. Já ir se preparando, porque bem sabemos que a palestra ela é independente de credo religioso e também independente de classe social. Mas devemos tomar muito com esse cuidado. Eu deixo o verso 13 e o verso 12 do capítulo 6 de Paulo aos Romanos e vou para a primeira carta de Paulo ao Tessalonicense. Isso mesmo. No capítulo 4, verso 3 e verso 4, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que abstenhais da prostituição. Volto a repetir. Alguns podem dizer, não, mas aqui é questão de prostituição espiritual. Mas também temos que fazer um paralelo. Existe a prostituição espiritual e existe a prostituição carnal. E a vontade de Deus é que nós se abstenhamos da prostituição carnal. Ele não está negando a vida a dois, entre quatro paredes, não, porque volta eu para 13:4 de Hebreu. Venerado seja todos o matrimônio, um leito sem marca. Ele não está proibindo o casal de namorar, não. Capítulo 3, verso 5 de Paulo aos Colossenses está escrito: mortificai os vossos membros sobre a face da terra. A prostituição, os apetites desordenados, ou seja, olha só, está falando, ou seja, você não aguenta, ou seja, você não consegue afastar, você acredita que não consegue afastar da prostituição, que é o sexo anal, o sexo oral, então vai para o jejum, entra em acordo com a esposa e vai para o jejum, levanta um jejum especial, não para que Deus venha tirar o desejo seu para a sua esposa e que a sua esposa venha tirar o desejo dela para contigo, não, mas o desejo da prostituição, que é o sexo anal. Porque, na verdade, isso é gravíssimo diante de Deus. E a Bíblia não traz salvação de maneira nenhuma para que os tais praticam. Agora, a vontade de Deus é que nós venhamos a se afastar da prostituição. Não que venhamos afastar da esposa, não que a minha esposa venha afastar de mim, mas que ambos nós, em particular, ela venha me reverenciar, mas dentro de um padrão, de uma relação sexual adequada, dentro de uma relação sexual a qual é cabível, que a Bíblia nos dá para se cumprir 13:4 de Hebreu. Agora observa só, verso 4 do capítulo 4 da primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Para finalizar o verso 5, não na paixão da concupiscência como o gentil, que não conhece a Deus. Eu conheço a Deus. A minha esposa conhece a Deus. Você também conhece a Deus. Agora, como pode? Nós conhecemos a Deus e achamos que, em particular, nós temos que praticar o que dá na nossa cabeça, na nossa mente, o que a nossa carne deseja? Não. Nós temos que lutar. Por que nós falamos nós? Porque é uma guerra. Paulo é categórico em dizer que é uma guerra. 5,16 de Gálatas, Paulo é categórico em dizer isso. É uma guerra entre a carne e o espírito. Porque se eu me santifico, eu tenho que ter o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus vai testemunhar eu praticando um sexo ilícito com a minha esposa, desonrando a minha esposa desonrando a mim. Há quem diga, não é de hoje, que vem esses assuntos polêmicos de grandes homens, teólogos biblicamente, dizendo que entre a dois em quatro paredes depende de cada um. Não. Dependemos dos padrões bíblicos.
Dependemos das orientações bíblicas. E a orientação aqui é que nós afastamos da prostituição carnal. Agora, entrar em diálogo é muito importante. Entrar nessa parte é importante, mas tem que ter um cuidado muito grande, porque é o momento que ambos os casal estão na carne, ou seja, não está no espírito, que é o momento que ambos os dois vão satisfazer a vontade carnal para viver novamente. Por quê? Se observarmos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha só, eu vou dar um ênfase aqui, apesar que não seria necessário, mas desculpa a expressão, nós estamos vivendo uns dias que há muita hipocrisia, tendo em vista que a internet aí tem mostrado coisas aí terríveis, não é? Desde para adolescente, jovem, criança, senhoras e senhores, idosos e idosas. Aí quando você vai explicar isso num culto de uma palestra dentro da casa de Deus, não ocupando os púlpitos, o palestrante é questionado que não, você não pode, mas estão praticando sem saber que é pecado. Né? Olha só, capítulo 7, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero pegar aqui o verso 5 que diz assim: não vos defraudei um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar de a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa continência. Olha aí, ó. Isso aqui está falando de uma vida conjugal a dois, entre quatro paredes, em cima de uma cama. Entrar em acordo, sim. Olha, vamos fazer aqui entrar no acordo, mas só com respeito. Quando sair da oração e do jejum, ambos os dois em acordo, volta a namorar, mas com respeito um ao outro, sem praticar a prostituição, que é o sexo anal e o sexo oral. E isso é gravíssimo diante de Deus. Paulo aos Gálatas, isso mesmo. No capítulo 5, verso 24, ele deixou escrito bem assim: os que são de Cristo Jesus crucificarão a sua carne com a sua paixão e concupiscência. Os que são de Cristo Jesus crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Verso 24, capítulo 5 de Paulo aos Gálatas, está escrito essa passagem. Agora, quem é de Jesus, ele vai crucificar a carne. Ele não vai deixar a carne operar de maneira nenhuma. Não que ele vai deixar de namorar com a esposa. Não, de maneira nenhuma. E esse cuidado, eu vou enfatizar aqui, um outro tema eu posso trazer. Eu, como homem, tenho que ter cuidado. Capítulo 6, verso 25 de Provérbio, o sábio Salomão, em toda a sua sabedoria, ele diz: não cobice em teu coração a sua formosura e nem prenda com teus olhos. Capítulo 5, verso 28 de São Mateus, Jesus diz: se atentar a olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Então quer dizer o quê? A importância de uma vida a dois, conjugalmente, para namorar dentro de quatro paredes, para se cumprir 13 quartos de Hebreu, é importante para isso. Para quem anda fora aí, não cobiçar as mulheres alheias. E nem tampouco prender os olhos de mulheres formosas, de mulheres bonitas. Mas, tendo a sua hora particular com a sua esposa, com seu esposo, ambos os dois, vamos entrar dentro desse padrão bíblico, vamos? Numa ética de santidade, entre aspas, né? Mas uma santidade dada pela Bíblia, para que possamos, junto, eu e a minha esposa, namorar, sim, ter as nossas horas íntimas, mas sem prostituição, ou seja, sem sexo anal e oral. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado pela sua atenção. Aguardamos você para mais um tema importantíssimo da palavra do nosso Deus.